Como eu saí de um jornalista desempregado a um youtuber de sucesso e que ensino pessoas a conquistarem a sua audiência no mercado digital. Eu sou o João Marcos Carneiro e aqui nesse canal eu vou falar para vocês tudo sobre como crescer no YouTube. Estou aqui hoje para te contar a minha história e fazer você entender como você mesmo pode se basear na minha história para construir a sua. Tudo começou quando em 2014 eu entrei na faculdade de jornalismo e ela foi muito boa de fato para eu desprender, para eu me soltar no sentido de comunicação. Preço do ovo de Páscoa aumenta e vendas caem em todo o Brasil. Eu era muito tímido, eu não falava direito com as pessoas e com a faculdade eu consegui me soltar mais, muito porque a gente está falando de uma faculdade de comunicação. A gente fala que jornalismo é uma faculdade de comunicação social. Então você tem disciplinas como telejornalismo, radiojornalismo, que de uma maneira ou outra você vai ter que se soltar. E ainda assim, para chegar nessa forma como eu falo aqui hoje, eu tive que andar muito, tive que fazer muito vídeo no YouTube para ter essa desenvoltura, ser solto como você está me vendo aqui hoje. Então, esse primeiro ponto eu acho que é muito importante até para você, que é tímido, que não gosta de falar. Eu tenho um amigo que não consegue nem mandar áudio no WhatsApp. Então, assim, serve de exemplo para todo mundo. O que você é hoje não significa nem 1% do que você pode ser amanhã. Mas, claro, ninguém pode querer mais do que você. Você tem que querer essa transformação também. Então, em 2014, eu toquei com a minha colinha, tá, gente? Em 2014, eu entrei na faculdade de jornalismo sem ter muita certeza do que eu queria fazer. Em 2013, quando eu estava terminando o terceiro ano do ensino médio e fui entrar na faculdade, fui fazer o cadastro da faculdade, eu olhava ali e falava, o que eu vou fazer? Eu lembro que eu comprei uma revista, Guia do Estudante, comecei a folhear lá os cursos que tinham a ver comigo. E aí ali eu vi o curso de jornalismo, gostei, fiz a inscrição, entrei na PUC Campinas e de 2014 a 2018 eu fiz aí o meu curso de jornalismo e me formei. E aí o que acontece? Um ano depois da faculdade, em 2015, eu voltei na escola onde eu estudei minha vida inteira e lá eu reencontrei meu professor de geografia, o André. Ele virou para mim ali naquela festa junina e falou, você como um jornalista, por que você não cria seu canal no YouTube? Era uma ideia que até já passava pela minha cabeça, mas estava longe de ser algo concreto. E aí, de fato, quando ele falou isso, você vê que hoje, 2026, eu ainda lembro disso, quase 10 anos depois, porque foi um fato que de fato marcou a minha vida. E aí, ali dentro da faculdade, eu tinha dois objetivos. Eu queria ir para a área de esporte e eu queria telejornalismo, Eu queria ir para a parte de TV, justamente para aparecer naqueles programas que eu assistia, no Sport TV, na ESPN, etc. E um outro sonho que eu achava que era um pouco mais distante seria trabalhar, entrar no GE, no Globoesporte.com, na época ainda não era GE, era Globoesporte.com. E aí em 2017 eu fiz o meu estágio no Globoesporte.com aqui de Campinas, cobrindo grandes clubes da região e alguns dos maiores clubes do interior do Brasil, como o Guarani e a Ponte Preta. Então, ali, durante um ano e meio, de 2017 até o meio de 2018, eu realizei o meu sonho de trabalhar na Globo, de ter esse contato. Eu cobri um jogo do meu time do coração, o Santos. Então, meio que já dentro da faculdade, sabe quando você faz aquele check numa meta que você tem? Então, dentro da faculdade, eu conquistei essa meta. Então, talvez isso também tenha ajudado a me afastar um pouco desse objetivo. Porque você vê, hoje eu falo de YouTube, eu falo de cultura pop aqui no YouTube, não tem nada a ver com futebol, com esporte. Então, tudo isso foi muito importante. E dentro do Globo Esporte, eu falei, eu queria telejornalismo. Eu entrei num site e ali eu aprendi muito sobre SEO, sobre título e sobre como escrever um texto online. Porque também, assim, uma coisa é a faculdade, outra coisa é a prática, Por mais que a faculdade da PUC seja uma das melhores do Brasil em jornalismo, uma coisa é você estar ali na faculdade, ter aula, e outra coisa é você fazer aquilo na prática. Então é outra já dica que eu dou para todo mundo, Não adianta você ficar lendo, estudando, assistindo vídeo no YouTube, pratica. Então você quer criar, por exemplo, seu canal no YouTube. Não adianta você só ficar estudando YouTube e tal, pratica, grava o primeiro vídeo, ele vai ser ruim, Mas a gente já chega lá. Só mais um ponto aí pra gente refletir. Então vamos começar já logo de cara, antes até da gente responder os quizzes de hoje. Então já desde 2017, você pega há 9 anos que eu
trabalho com internet, né? Com SEO para rede social, para site, com título, como fazer um título bacana que atrai, porque a mesma coisa aqui para o YouTube é para site. Se a matéria do site, a reportagem não tiver um título bacana, as pessoas não vão clicar. A mesma coisa aqui no YouTube, se o título não for bom, se a capa do vídeo não for boa, não adianta. Você pode ter o melhor conteúdo do mundo, se você não chamar a atenção da pessoa, não dá, né? Não dá. E o negócio é você ir aprendendo a fazer isso. Pega, em 2017, eu não fazia ideia, por mais que eu já tivesse tido aula de online na faculdade, eu não sabia exatamente o que era. E aí ali, no dia a dia, com bons profissionais me ajudando, né, eu fui construindo essa capacidade, né, de fazer um bom título, de fazer um bom texto, de fazer o SEO como um todo, que para quem não sabe é Search Engine Optimization, né, que é você fazer o seu produto digital ele ser encontrado, né? Porque, por exemplo, o YouTube, ele é o seu segundo maior buscador do mundo. Ele só perde para o Google, que o YouTube pertence ao Google, né? Então as pessoas vão lá, como crescer no YouTube, você pesquisa. E como fazer o seu vídeo aparecer na pesquisa? A mesma coisa para o site. Eu estou lá escrevendo, sei lá, na época, um texto sobre o Guarani. Como que eu vou fazer meu texto aparecer no Google? Graças a esse SEO, né? Esse Search Engine Optimization, e a gente vai falar muito sobre isso aqui no canal. Então, inclusive, se você está gostando dessa minha história e quer crescer no YouTube, se inscreva aqui agora para não perder mais nada. Aí você pega, o rapaz que não pegou uma DP na faculdade, que fez estágio no Globo Esporte, formado no início de 2019, ainda fui chamado pelo GE para fazer uma cobertura especial ali da Copinha no mês de janeiro. Palmeiras e Flamengo estavam aqui na região de Campinas, e aí eu fiz a cobertura dos dois times, dois dos times que nos últimos anos, aí para quem assiste futebol, dominam, né, o nosso futebol nacional e sul-americano, né? Então eu fiz a cobertura desses dois times na Copinha, e aí, sem oportunidade, desempregado. Sempre gostei muito de estudar e entendi sempre a necessidade de você aprender e saber cada vez mais coisa. Tanto é que em 2019 eu resolvi fazer um curso específico de jornalismo esportivo com o Alexandre Pretzel, que é um ótimo nome no jornalismo esportivo, junto com ele Eduardo Afonso, da ESPN, e o Jorge Nicola, que também na época ainda trabalhava na ESPN. E ali foi meio que o meu segundo contato com o YouTube, né? O primeiro eu falei, o professor de geografia que falou para eu criar um canal, e o Nicola, na época, ele já tinha um canal no YouTube, e ele deu uma aula pra gente sobre o YouTube, ali dentro, isso em 2019, você vê, antes da pandemia, antes disso tudo, porque eu comecei mesmo o YouTube em 2020. Então, aqui a gente vai ter essa transformação. 2020, estava desempregado, começou a pandemia, tudo fechou, eu olhei para essa situação e falei, se eu ficar em casa parado, eu vou ficar maluco. Foi exatamente essa frase que eu usei. E aí, eu juntei aquele desejo que eu tinha, um pouco distante de ter um canal, mas a fala do professor de geografia, o curso do Nicola e mais até o meu TCC, que também foi uma série de reportagens que a gente postou no YouTube. Então, peguei essas pequenas referências que eu tinha de YouTube, falei, tá, vou criar meu canal. Mas aí é que tá. Não vou simplesmente pegar a câmera, ligar, gravar um vídeo de qualquer jeito e postar lá. Eu queria saber como gravar um vídeo da maneira correta. Eu queria saber como postar esse vídeo da maneira correta. Como ter sucesso, porque se fosse para começar, não ia ser um negócio para começar para simplesmente, vou ocupar a cabeça aqui durante a pandemia e depois vida que segue, né? Então, falei, tá, por onde eu começo? Vamos assistir alguns vídeos no YouTube. Aí, assisti alguns vídeos no YouTube. E aí, na época, o Peter Jordan, do canal Ei Nerd, que eu já assistia, né, dos conteúdos nerds, ele estava também criando um canal sobre isso, que é o Nerds de Negócios, que existe até hoje e tal, e que é muito bom. E aí, ele estava começando a vender o curso dele de YouTube. Falei, eu conheço esse cara, ele é muito bom. E ele tá falando do tema que eu ia começar, porque aí eu parei e olhei, tá, do que eu vou falar? Vou falar de futebol? Eu já estava meio desenganado com futebol e tal, porque é muita sujeira, né, gente? Vamos falar bem a verdade? Resumidamente, eu falei, não vai ser sobre isso, vai ser sobre o quê? Aí eu resgatei as coisas que eu gostava de assistir, né? Filme de super-herói, filmes da Disney, animações, filmes de uma maneira geral, séries. Falei, vai ser sobre isso. Aí eu olhei pro Peter, um cara que eu conhecia da internet, né? Que eu admirava, que eu sabia que era bom.
e que estava falando no YouTube, um canal gigantesco, na época acho que tinha 10 milhões de inscritos. Pô, ele fala do tema que eu vou falar, tem que ser com ele. E aí assisti, usei aquele mês de março de 2020 para assistir o curso dele e aí fazer aquilo que eu falei, implementar. Fiquei um mês estudando, comprando material, né, uma iluminação bacana, né, o celular eu já tinha, até hoje eu gravo com o celular, gente, entendeu? Você não precisa ter uma câmera e tal, isso aí é mentira. É coisa que você coloca na sua cabeça para você dificultar a sua vida. E aí, em abril de 2020, eu abri o canal. Ali na época fazendo um vídeo por semana, porque é aquilo, você não tem experiência, você não sabe exatamente como funciona, porque, novamente, igual eu falei da faculdade, né? Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Então ali eu comecei a, de fato, colocar em prática. E aí, 2020, cortamos para 2026 aí, né? Muita coisa se passou. Nesse meio do caminho, então de 2020 a 2025, eu não só estudei YouTube, eu passei a estudar o marketing digital como um todo. Criação de produtos digitais, como crescer no Instagram, depois desse meio do caminho veio o TikTok também, né? Várias redes sociais que surgiram, desapareceram, outras que ficaram maiores, outras que diminuíram e por aí vai. Então, nesse meio tempo, eu trabalhei com YouTube, como vocês estão vendo, Instagram, blog, o que eu escrevia de texto para blog, seja blog meu ou blog de terceiros, vendas online, trabalhei e trabalho ainda como social media, ou seja, fazer a rede social de outras pessoas crescer, anúncios, eventos, podcast, então eu trabalhei com tudo isso. Então você vê, e aí você começa a pegar uma coisa de cada um desses ramos, você vai só somando, sabe? Às vezes a questão não é vou trabalhar para sempre com isso, é o que você pode tirar de cada uma dessas coisas e trazer para aquilo que você faz hoje, né? Então, pô, aprendi muito com cada uma dessas coisas. Então você pega desde 2017 com o Globo Esporte até hoje, 9 anos, uma trajetória trabalhando e ganhando dinheiro com esse mercado digital que é muito vasto, que é muito amplo. Tem várias outras coisas que eu ainda não fiz e que talvez eu nem vá fazer, outras coisas que com certeza eu vou fazer ainda, porque é outra questão, você está sempre se atualizando. Surgiu uma rede social nova, já entra. Não sei se vai dar certo. Lembra aquela, na época da pandemia, que era só de áudio? Eu nem lembro o nome dela. A gente nem lembra o nome mais dela. Mas era uma que era só de áudio e tal, as pessoas entravam, hypou durante um mês. Eu entrei. Depois deu ruim? De boa. Então lembra quando o Twitter começou a cair aqui no Brasil? Aí surgiram outras assim que a galera falou, não, essa daqui é que vai substituir o Twitter. Não deu certo. Depois o Twitter voltou e essas redes foram esquecidas. O próprio Instagram criou uma deles, né, parecida com o Twitter, mas não foi para frente. Mas o importante é você estar lá, né? E você tá produzindo esse conteúdo ali dentro. Então, vem comigo aqui, né? Um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha trajetória no digital e tenho muito conteúdo para passar para você, o meu método de crescer canais no YouTube em 2026, porque nesse meio do caminho, de 2020 a 2026, eu vi muita coisa diferente acontecer no YouTube. É até um próximo vídeo que eu posso trazer para vocês também, tá bom? Então, deixa o seu like aí que ajuda demais aqui no crescimento do nosso canal e se inscreva para não perder mais nada, porque toda semana a gente traz um novo vídeo com muito conteúdo bacana aqui para você, onde você vai de fato aprender. Isso aqui não é canal de entretenimento não, entretenimento você vai lá no Cultura Pop e CIA. Se você quer conhecimento, aprender na prática sobre o YouTube, se inscreve aí, a gente se vê no próximo vídeo.